Então, nós aqui no curso de verão deste ano, mostrando a campanha da fraternidade, refletimos o desafio que pode ser para as nossas comunidades vivenciar o que a campanha da fraternidade nos propõe. Ver, sentir compaixão e cuidar. Ver, muda o nosso olhar. Ver a partir de baixo, lembrando aquilo que nos diz o Leonardo Boff. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Seja capaz de ver a partir da calçada, a partir da rua, a partir de baixo. Não olhe de cima, olhe de baixo. Sentir compaixão é o próprio sentimento de Deus no Evangelho. Lucas coloca bem claro isso, que o samaritano, que ele não chama de bom, é samaritano, sentiu compaixão diante daquele que estava ferido, semi-morto. A compaixão é um sentimento que diviniza e que humaniza. E cuidou. Cuidar não é tomar posse da pessoa. Cuidar é estar junto. Cuidar é perceber as necessidades. Cuidar é alimentar quem está com fome, dessedentar quem está com sede, curar as feridas, sarar as dores, estar do lado, não ter medo de vivenciar o amor. É isso que nós esperamos nessa campanha da fraternidade, que aquele pedido do Papa Francisco, que as nossas comunidades estejam abertas para todos, a partir dos mais feridos, dos pequenos e dos esquecidos, que tenhamos um olhar, um sentimento e uma ação cuidadosa, para que ninguém se sinta abandonado, ninguém se sinta esquecido. Sejamos assim também. Que a campanha da fraternidade nos mobilize, nos transforme e, sobretudo, nos comprometa na convivência e que as grandes lutas dos mais pobres sejam as nossas lutas. Ter um lugar para morar, ter o que comer, ter um trabalho que realize a vida, poder viver o amor, poder multiplicar a vida, poder se sentir feliz e dizer: eu sou filho de Deus. A campanha da fraternidade, a partir da população de rua, é uma exigência de ir ao encontro destas pessoas na situação em que eles estão. Não é pensar que você vai de cima para baixo levar uma resposta, mas ter coragem de conviver e construir com eles uma resposta. Muitas vezes a resposta não é aquela que nós levamos dentro de nós, mas aquela que as mãos deles são capazes de construir. Sabendo que dentro desse sistema que nós vivemos, as mãos dos pobres estão amarradas, estão atadas, para que não construam nada, que só produzam riquezas para aqueles que usufruem de tudo. Estar ao lado dos mais pobres exige de nós a coragem de enfrentar o conflito, de não ter medo do fracasso, de não ter medo de perder. Eu lembrei aqui hoje, e gosto muito de lembrar aquilo que diz o Darcy Ribeiro. Eu estou muito feliz por estar ao lado dos que perderam. Nós não temos medo, não podemos ter medo de estar ao lado dos pequenos no enfrentamento com os grandes, de estar ao lado dos chamados minoria diante de uma maioria que não é nem numérica, é qualitativa e se impõe pela arma, se impõe pelo chamamento da ordem e muitas vezes que usa o conceito de paz. Nós não temos que ter medo desse enfrentamento, porque esse enfrentamento é exigente e muitas vezes vai nos ferir. Não tenha medo de ser ferido, não tenha medo de estar do lado de quem perdeu. Muitas vezes nós queremos lutar para ganhar, nós lutamos para sermos fiéis, pela fidelidade àquilo que é proposto como dignidade de vida, como uma ética a partir dos pobres, uma ética comunitária. É um exercício transformador e muito exigente numa sociedade machista, defender as mulheres e o feminino, numa sociedade que exclui e machuca a comunidade LGBT, não ter medo de estar ao lado deles, de lutar contra a homofobia e a transfobia, de lutar
junto aos quilombolas, de defender os povos originários, de não aceitar nada que destrua a cultura e a terra dos indígenas, estarmos ao lado dos pequenos, dos mais fracos. Esse é o nosso lugar. O nosso lugar nunca é do lado do forte, é sempre do lado do fraco. A campanha da fraternidade pode sinalizar muito bem e sermos capazes de ler nas entrelinhas. O nosso lugar é o lugar dos que perderam, nunca dos que ganharam. Essa é a nossa luta, essa é a nossa vitória. Pode ser que eu seja um pouco radical em dizer políticas públicas para a população de rua é a manutenção da miséria. É uma esmola para sustentar uma miséria que não acaba. O sistema neoliberal, o sistema capitalista, ele tem como lógica o descarte. Enquanto o sistema for esse, a lógica é que a população que está em situação de rua aumente. Em São Paulo, a própria prefeitura fala de um aumento de 60%. Pelos dados que temos e acompanhando o último censo, acreditamos que o aumento seja de 90% a 100%. Em Niterói, por exemplo, aumentou 145%. Então, a população de rua aumenta como um sintoma de um sistema que oprime, que exclui, que descarta. Nós temos que estar juntos ao lado dos descartados para resistir e incomodar. Nós não temos que ter medo de incomodar. Nós viemos para incomodar. Então, uma proposta que fizemos e vai ser apresentada inclusive no sínodo da Arquidiocese de São Paulo é que todas as igrejas tenham acesso à água potável para os moradores de rua, para os catadores. Então, nós temos que ser amigos, estarmos próximos, saber o nome, conhecer a pessoa que está sofrendo. Não basta saber falar da sua dor e do seu sofrimento. É preciso estar junto daquele que está com dor e que está sendo sofrido, às vezes sem pensar. Nós temos que trabalhar muito uma educação libertadora. Não podemos descartar as propostas do Paulo Freire, temos que perceber muito bem como caminhamos com aqueles que estão feridos e descartados. Cada um de nós e toda a população tem que ser protetora e defensora da população de rua. Não assumir o lugar deles, mas estar com eles. Não falar por eles, mas falar com eles. Não lutar por eles, mas lutar com eles. Nós temos que aprender a não ter prepotência de achar que nós seremos capazes de construir uma sociedade justa para depois convidá-los. Se eles não participarem, essa sociedade justa não virá. A todos um abraço solidário e fraterno. Lutem, lutem mesmo. Muitas vezes a gente quer descansar. O que nos descansa é a luta, estar junto, chorar juntos, sorrir juntos e dançar também, para festejar a luta que nunca vai acabar. Boa luta!